Ana Guedes é diretora e consultora de carreiras na Directiva ADH, onde atua com consultoria, gestão de carreiras 4.0, treinamentos e palestras, e hoje nos dá a honra de sua participação. Confere aí, que está sensacional. Sejam bem-vindos ao Carreira Tech, onde eu ajudarei você a conhecer o mercado de tecnologia através de experiências profissionais que trabalham diretamente na área. Hoje eu vou apresentar um profissional que trabalha com consultoria de carreiras e o objetivo do vídeo vai ser para trazer informações para você se dar bem, né, na hora de preparar o seu currículo, o seu perfil no LinkedIn, ou com dicas na questão de postura, né, de quando você for fazer entrevista. Então fica aí, a entrevista só está começando. Ana Guedes, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade do seu tempo, né? Você tem uma agenda aí muito cheia e conseguiu aí ter um tempinho para estar aqui compartilhando, né, dicas que vão ajudar os inscritos e quem vai se inscrever, eu espero assim, no canal. Então seja muito bem-vindo. Wesley, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no canal, contribuindo e falando sobre esse assunto tão importante, né, que é carreira. Perfeito. Ana, qual que é a importância de um consultor de carreiras? A consultoria de carreira, ela passou a ser um serviço que tem uma importância muito grande, porque cada vez mais os conceitos de carreira têm mudado. Então, se antes as pessoas tinham a carreira meio que no improviso, né? Ela começava a trabalhar numa área, ela seguia naquela área de atuação por toda a vida. Hoje as pessoas têm muito mais opções de carreira, têm muito mais opções de trabalho. Os perfis têm mudado constantemente e é muito comum, né, cada vez mais as pessoas ficarem muito perdidas, em dúvida do que fazer, de como mudar. Então, a consultoria, ela vem para ajudar em todo tipo de movimentação e de dúvida de carreira que um profissional pode ter. Então hoje é bastante importante. Perfeito. Quem que deve procurar um consultor de carreiras? Qualquer profissional e mesmo antes de se tornar um profissional. Então, a gente sempre teve psicólogos ou pessoas, pedagogos que trabalhavam com orientação vocacional, que é o auxílio a adolescentes, né, jovens que querem entrar no mercado de trabalho antes de fazer lá a faculdade, uma formação técnica até. Isso sempre teve, né, que é essa orientação vocacional para dar um suporte naquilo que a pessoa vai fazer. Hoje, até por essa facilidade de mudança de carreira, é muito importante que um jovem, que ele possa fazer não só essa orientação vocacional, mas já a consultoria, durante a faculdade, durante a graduação, por exemplo, para que ele já se prepare para o mercado de trabalho. Então, tem profissionais que atuam com nichos, como estudantes, universitários, mas um consultor de carreira, de uma forma geral, ele pode orientar até profissionais que querem planejar a aposentadoria. São pessoas, né, profissionais sênior, que já têm toda uma carreira e que querem planejar a sua aposentadoria quando estiver chegando próximo a isso. Só pegando um gancho no que você acabou de falar, eu realmente lembro que bem antigamente era comum, né, as pessoas falarem sobre teste vocacional. Hoje em dia isso ainda existe? Hoje o consultor ele substitui o profissional que faz o teste vocacional? Como é que você enxerga isso hoje? Ainda existe, né, essa questão do teste vocacional, só que hoje ele está super modernizado, né? Então não só são testes vocacionais, hoje é muito comum, inclusive coaches, né, que utilizam não só da metodologia do coaching, mas de outras técnicas, inclusive da gamificação, que é algo que tem ficado cada vez mais comum, de fazer com que jovens encontrem as suas habilidades e que ajudam, depois que a pessoa identifica quais são as habilidades, aquilo que ela mais gosta de fazer, aí sim dá um suporte, uma consultoria, uma orientação de por onde ela pode seguir. Então tem várias pessoas que atuam, né, nesse nicho, né, que seriam os jovens e os universitários, isso é bem comum hoje. Interessante. Em qual momento você acha que é necessário uma consultoria de carreiras? Pode ser a qualquer momento, né? Como eu falei, do início até o fim da carreira. Mas, normalmente, as pessoas procuram quando elas realmente estão com uma dificuldade muito grande. Não é o ideal. Eu falo que o ideal é não chegar no limite, porque tudo que é referente à carreira não costuma ser muito rápido, né? A gente não consegue fazer uma movimentação de carreira muito rápida. Então, seja de direcionamento, seja de recolocação, seja de transição, de mudança. Mudanças na carreira, elas são muito estruturais, né? Elas são muito... mexem com o nosso alicerce. Elas costumam levar um tempo grande para acontecer. Então, por isso que é muito importante a pessoa procurar quando ela sabe que ela precisa, quando ela percebe essa necessidade, mas antes dela precisar desesperadamente, que é quando a maioria acaba procurando, porque aí a pressão, né, às vezes a pessoa está realmente no limite psicológico, emocional, então não é o melhor momento de se fazer uma consultoria. O ideal é fazer antes para que você tenha tempo. A pessoa que vai procurar um consultor de carreiras, ela vai procurar para mudar de carreira ou para reavaliar se o que ela está fazendo de fato é o que ela deveria fazer? O que essa pessoa tem que ter em mente quando for procurar um consultor de carreiras? Pode ser por diversas dúvidas ou necessidades diferentes. Cada profissional vai ter aí um momento, né? Dúvidas são comuns a qualquer momento. Então, desde o início lá da decisão,
dúvida de como pedir aumento, dúvida de como me comportar, dúvida de relacionamento, dúvida de todo tipo existe, né? Será que eu tô indo bem? Será que tá certo? Eu não tenho feedback? Ou se eu tenho que me desenvolver? Que curso eu tenho que fazer? Então, dúvidas surgem o tempo todo na carreira de um profissional. Hoje, até com a quantidade de conteúdo gratuito que a gente tem, fica até mais fácil para essas questões muito pontuais. Mas é claro que você contratar um consultor, ele consegue fazer uma avaliação do seu perfil e da sua necessidade. Quando a pessoa ela tem uma dúvida, por exemplo, eu quero ser promovido e eu não sei como ser promovido, ou tudo aquilo que ela tem de dúvida com relação à parte mais prática da carreira dela. Então, cargo, salário, posicionamento, mudança, transição, isso cabe realmente a uma orientação, né? Que é o que a gente chama de orientação de carreira. Tudo que ela tiver de dúvida de comportamento, competência, relacionamento, essa questão mais pessoal, interna, aí normalmente a gente usa o coaching, que é uma ferramenta muito legal para esse tipo de desenvolvimento, né? Dependendo do que for, quando são casos mais graves, é recomendado até um tipo de terapia, né? Mas normalmente a consultoria ela vai muito no sentido de orientação. E também a parte, diria assim, que é mais prática, né? Que é a imagem, então, como fazer um currículo, como fazer um LinkedIn, como desenvolver um networking. Então tem vários tipos de dúvidas e de necessidades diferentes que um profissional tem e que o consultor, né, normalmente a pessoa mais adequada para conseguir orientar. Interessante. Então quer dizer que, por exemplo, no meu grupo do WhatsApp, eu tenho notado que tem pessoas com dúvidas na carreira, mesmo quando ela já chegou, digamos que entre aspas, no limite. O cara é gerente, ele tá com uma idade, vamos supor, 45 anos, mas ele ainda, você vê que ele é um pouco inquieto, tá insatisfeito, ou tá indeciso se vai continuar tendo possibilidade de crescer. Essa pessoa também, ela pode precisar e pode procurar um consultor de carreira, certo? Sim, com certeza. Essa é uma demanda bastante comum, aliás, que são as pessoas que já chegaram a uma certa posição. A gente vê muito isso, claro que depende da estrutura, do segmento até, mas de uma forma geral, nas empresas e nas indústrias, o que é muito comum são pessoas que a gente chama de carreira em Y, né? Ela chegar nesse momento da gestão e ou ela se torna uma especialista técnico ou ela vai para a questão da gestão de pessoas, né? E aí, quando você fala de gestão, a gente está falando de cargos gerenciais. Um cargo gerencial é um cargo estratégico, é um cargo político. E esse é um ponto muito comum de dificuldade, que é quando a pessoa que é técnica, né, e o seu público aí que é um pouco mais técnico até, tem muita dificuldade nisso, porque o perfil técnico, ele normalmente, ele não é um perfil de relacionamento. Tem pessoas que têm esses dois perfis que a gente considera mosca branca, porque é muito difícil. Pessoas técnicas, né, mais racionais, mais lógicas, quem vai para esse lado, engenheiros, o pessoal que é mais voltado para tecnologia, normalmente eles não têm esse perfil de relacionamento, por mais que não sejam tímidos, né, não é uma pessoa tímida, que não consegue se comunicar, mas se relacionar, se vender, ser política, ter essa, sabe, esse né, transitar muito bem dentro da empresa, isso é mais difícil. Então, quando a pessoa chega num cargo gerencial, ela necessariamente tem que ter esse perfil, porque isso é um cargo gerencial, você tem que ser político. E aí, nesse momento, as pessoas costumam ter muitas dúvidas, né, não estou no lugar certo, e aí é necessário que ela faça a escolha de ou permanecer, se ela quer permanecer, quer continuar subindo, e quanto mais ela subir para um cargo de diretor, né, um executivo, um alto executivo, mais política ela vai ter que ser e menos técnica ela vai ser. Então, é preciso que ela se desenvolva realmente, né, como pessoa, para ela conseguir atender o cargo, ou ela pode optar por seguir na área técnica como um especialista. Ainda aproveitando esse gancho, a pessoa que é técnica, ela consegue desenvolver essa capacidade de lidar com pessoas? A pessoa consegue isso? O ser humano, ele é totalmente maleável, né? Vai muito da pessoa, é fundamental que ela queira fazer. Isso é fundamental, né? Então, se a pessoa realmente quiser mudar, ela consegue desenvolver. Ela não precisa mudar o perfil dela, que é uma coisa muito comum, que as pessoas acharem que ela vai passar a ser igual o colega lá, que é do comercial, né, do marketing, que é aquela pessoa super extrovertida. Não é isso. É você desenvolver em você, né, aquela competência, aquele comportamento que vai te ajudar. Então, você não precisa ser um gerente super querido, super conhecido, super extrovertido da empresa, como lá o gerente do comercial, o gerente do RH. Mas você pode ser o gerente da área técnica, né, da tecnologia, que vai saber se relacionar, que vai ser assertivo, que vai conseguir ativar, né, relacionamentos e manter relacionamentos e negociações no nível que para sua função tá ok. Então você consegue sim, tanto o relacionamento quanto a parte de comunicação, que é bastante importante. Interessante. Para essa mudança que a gente está comentando, a idade é um limitador ou você acha que ainda assim a pessoa com 50 anos ela vai conseguir se desenvolver? Por exemplo, a pessoa está na parte técnica. Se ela tiver 50 anos ou 20 anos, você acha que a idade já vai ser um limitador para a pessoa
pessoa conseguir aprender uma coisa diferente no quesito comportamental? De uma forma geral, muito geral, pessoas mais jovens são mais flexíveis, né? Porque até por um conceito nosso de achar que quando você tem lá 20 e poucos anos, a gente sabe por falar, então é crença, né? De que a gente está aprendendo, você está no começo da sua carreira, você quer aprender. Então a gente ainda absorve as informações com menos resistência. A partir do momento que a gente começa a ficar sênior, então, isso eu já sei, aquilo eu já sei, então a gente começa a se fechar, né? A verdade é essa, a gente vai se tornando mais inflexível para o próprio aprendizado. Esse é, inclusive, um dos principais motivos de existir uma resistência com profissionais mais velhos, que é essa ideia de que pessoas mais velhas são mais inflexíveis. E não é só crença, isso realmente acontece. Então, o que acontece é, se a pessoa se mantiver aberta e se ela quiser mudar, se ela tiver essa abertura mesmo de querer mudar, de se transformar, a idade não é um limitador. Tem pessoas com 60 anos que mudam de carreira, que começam um negócio novo, que vão fazer outra faculdade. Então, desde que a pessoa mantenha a cabeça aberta, entenda que mudar e que aprender não é um problema, isso não limita, não. Nos seus atendimentos, né, no decorrer da sua consultoria, quais são os erros mais comuns que você observou, no geral, meio que repetem? O que é muito comum, Wesley, são as pessoas não terem nenhuma informação sobre gestão de carreira. Acho que esse seria um erro comum, que é essa ideia de que é só você continuar trabalhando e continuar crescendo, que isso vai acontecer de uma forma natural. Que é aquilo que eu falei no início, né, das pessoas terem aquela ideia ainda de carreira como o plano de carreira da empresa. O plano de carreira da empresa é uma coisa, o plano de carreira pessoal é outra completamente diferente. Eu acho que o erro é a pessoa deixar a carreira dela ir, sabe assim? Eu falo que é tipo um náufrago, né? Que a pessoa deixa ir com o vento e ela pode ir para qualquer lugar, inclusive para lugares que você não quer, né? Então é comum pessoas, inclusive, serem promovidas no momento que não é o ideal, para cargos que ela não quer. E aí, se a pessoa não tem nenhum tipo de ação, né, de atitude, de controle sobre a própria carreira, ela fica muito à mercê. E ela é nesse ponto que muitas pessoas acabam se prejudicando muito, que ela recebeu uma promoção para um cargo de gestão de pessoas que ela não queria e foi meio compulsório, e quando ela viu, ela já tinha virado gerente, e aí ela não se adapta, ela acaba sendo demitida da empresa, e aí ela já tem o nível gerencial, ela não consegue voltar para o nível de especialista, e aí muitas pessoas acabam tendo muitas dificuldades, indo para empresas que não gostariam de trabalhar, ou tendo que mudar completamente de carreira porque não consegue mais se encaixar no mercado. Então isso seria um erro, né, assim, entre aspas, que eu vejo que é o mais comum, que é a pessoa não ter nenhum tipo de programação e planejamento sobre a própria carreira. Interessante. Mas aí, nesse caso, essas empresas que geralmente acontece esse tipo de coisa, não seria, às vezes, o fato do profissional, né, que tá enxergando ali essas qualidades, porque para ela poder promover alguém vamos supor, um cargo gerencial ou coisa parecida, ela vai enxergar alguma coisa que, às vezes, a própria pessoa não enxergou. Você acha que, nesse caso, a empresa também tem uma parcela de culpa? Às vezes, ela não tem uma gestão de carreira ou uma conversa aberta, sabe? De tentar entender se a pessoa realmente está preparada, se a pessoa quer aquilo mesmo. O que você acha disso? Totalmente, assim, a empresa ela tem uma parcela imensa de responsabilidade sobre isso. O que a gente tem que entender, assim, a empresa, ela tem um plano de carreira, né? Quando tem um plano de carreira, ela tem um plano de carreira pensando na cadeia dela, na cadeia produtiva, seja de serviços ou de produtos. Então a empresa ela existe com o objetivo, fabricar pneu, vamos supor. Então a empresa que fabrica pneu, o objetivo dela é vender pneu, é fabricar e vender pneu. Dentro dessa cadeia de fabricação de pneu, da venda até a entrega para o cliente, ela vai precisar de uma série de profissionais em diferentes níveis. E ela vai planejar essa estrutura que ela precisa para o objetivo dela. As pessoas que vêm para trabalhar nessa empresa, elas têm que se encaixar dentro dessa estrutura, né, de acordo com o desejo dela. Se em algum momento eu vejo que eu não me encaixo mais nessa estrutura, eu mudo de empresa. Eu vou trabalhar em outro lugar. Então a empresa, muitas vezes, e quando a gente fala em empresa, né, eu falo que a gente fala de empresa, de mercado como entidades. E empresas são pessoas. Né? Então, o gestor que promove uma pessoa que não tem preparo, ele sem dúvida é uma pessoa que também não é preparada para ele fazer algo desse tipo, né? Muitas vezes por pressão, então um diretor está recebendo uma tremenda de uma pressão, ele precisa mudar ou ele vai ser promovido, ele não preparou ninguém, ele
traz alguém para ser gerente, que é uma pessoa que não foi preparada, e sim, isso tem um impacto extremamente negativo na empresa, em equipe, em motivação, em resultados, né, de uma forma geral. Então, isso é um problema muito sério dentro das empresas. Para mim, a gestão e a liderança ainda são os maiores problemas que uma empresa pode ter. Então, isso tem um impacto muito grande mesmo. E é sim responsabilidade da empresa. Mas é aí que eu gosto de destacar. A empresa ela vai sempre olhar para a estrutura dela, e é por isso que o profissional tem que ter o plano de carreira dele, para ele se encaixar na empresa enquanto a estrutura o planejamento dele fizer sentido, e quando não fizer mais, ele saber o momento em que ele tem que sair dessa empresa e ir para outro lugar. Então, profissionais que são mais sênior, eles acabam tendo uma dificuldade de se reposicionar, porque quem não tem um papel, quem já não está num nível de gestão, de gerente, acaba tendo muito mais dificuldade em função disso, porque naturalmente o salário acaba sendo maior, né? E aí uma empresa não quer contratar uma pessoa com um salário maior, porque ele pode contratar uma pessoa com um salário menor. Então aí entra um conflito, a pessoa está aqui, a necessidade do mercado está aqui, e fica difícil de fazer esse encaixe. Então, tanto da falta de experiência, quanto de muita experiência.